E Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Naquele tempo havia apenas 2 grandes ministros de Deus, por nome João Batista. Ele deve ir para a prisão e a morte. Jesus, o Filho de Deus, ele deve ir ao deserto para ser tentado pelo adversário. Se algum cristão escapar da tentação, eles não serão os líderes dos anfitriões de Deus. Aqueles que estão na van devem suportar o peso da batalha. Que todos que são chamados à posição tão responsáveis podem estar tão preparadas para ocupá-las como João Batista, o João Batista. E como Jesus era. E deixando Nazaré, ele veio e habitou em Cafarnaum, que é sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, que ele poderia cumprir o que foi falado por Isaías o profeta, dizendo: terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão. Galiléia dos gentios, as pessoas que se assentaram na escuridão viram grande luz, e para eles que sentados na região e sombra da luz da morte são surgidas. A proposta misericórdia de nosso Deus, onde a escuridão é a mais profunda, a luz brilha o mais brilhante. Cristo seleciona tais regiões escuras como Naftali e Zebulon, que ele pode habitar lá e brilhar em toda a sua glória. A partir daquela época, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, para o reino dos céus está chegado a vós. Ele não tinha medo de dar uma exortação sincera aos pecadores e para os homens se arrependerem. Ele sabia melhor do que fazemos a incapacidade de homens sobre tudo o que é bom. Mas o pedido aqui é para que os homens venham se arrepender-se. E Jesus, andando pelo mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando uma rede para o mar, porque eram pescadores. E ele disse a eles: me seguem, e eu farei de vós pescadores de homens. Louvado seja Deus. Já quero pedir que você clique aqui no botão abaixo do joinha, se assim você está gostando do conteúdo. Se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações para que você receba novos conteúdos e compartilhe o nosso trabalho. E eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiu. E acontecendo de lá, ele viu outros 2 irmãos, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um navio com Zebedeu, seu pai, consertando suas redes, e ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o navio e seu pai, e seguiram. E Jesus foi sobre toda a Galiléia, ensinando as suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo o modo, toda sorte de doença. E eu gosto dessas palavras, toda maneira. Isto é, todo tipo e todo tipo de doença, e doença Cristo conheceu. Talvez você, querido amigo, querido ouvinte, neste momento, estejam aflitos em sua alma. Mas aqui te apresento o grande médico que cura todo tipo de doença. Nenhum é excluído da lista de pacientes a quem ele pode curar. 2 vezes a palavra
todas as maneiras são usadas. Cura todo tipo de doença e todo tipo de doença entre as pessoas. E a sua fama foi por toda a Síria, e eles trouxeram-lhe todas as pessoas doentes que foram tomadas com diversas doenças e tormentos, e aqueles que possuíam demônios, e aqueles que eram lunáticos. E aqueles que eram lunáticos teve a paralisia, e ele os curou. Mateus 4, versículo 24. Nosso Senhor Jesus viveu como em um hospital, enquanto ele estava na terra. Onde quer que ele fosse, os pecados e tristeza dos homens estavam todos abertos antes de seu olhar simpático. Mas, que alegria deve ter sido para ele ser capaz de lidar tão bem com todos eles. Estou me dirigindo a quem está doente na alma. Você está doente na alma? Lhe pergunto. Você tem uma enfermidade na alma? Nosso mestre é usado para casos como o seu. A sua doença, o seu problema, não é nova para ele. Ele curou muitos como você. E hoje ele quer te curar. Hoje ele quer te sarar. Hoje ele quer te libertar. Hoje ele quer te restaurar. Te dar uma nova vida no seu interior. De tudo que foram trazidos para ele está escrito: ele os curou. Deite-se diante dele agora em todo o seu pecado, miséria e respirar a oração. Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, assim clamou. E ele certamente te ouvirá e curá-lo, pois ele se deleita em abençoar e salvar todos que confiam nele. As razões aqui para a qual Jesus teve que se dispor para a Galileia. 1. A prisão de João Batista fora anunciada, pois ainda não era chegada do Mestre também presenciar uma prisão sobre sua vida e ministério. O teólogo e professor João Calvino, em suas palavras, nos diz que parece divergir da narrativa do evangelista João, que declara que João e Cristo demitiriam o cargo de professores públicos ao mesmo tempo. Mas devemos observar que os nossos 3 evangelistas passam em silêncio por tão pouco tempo, porque o curso de João ainda não estava completo. E assim também te digo, meu querido ouvinte, meu querido irmão, o seu curso ainda não está completo. Prossiga na carreira, prossiga no aprender com o Senhor, com o Espírito do Senhor, pois ainda você tem muito que aprender com Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, porque esse curso pretendia ser uma preparação para receber o Evangelho de Cristo. Receba hoje o Evangelho de Cristo, amigo ouvinte. E de fato, embora Cristo tenha dispensado o cargo de professor naquele período, porque Jesus fora chamado Raboni, mestre amado. Jesus não precisava de diploma ou certificado para comprovar o seu ensino, pois todos o reconheciam como bom mestre. Mais apropriadamente, portanto, os 3 evangelistas admitem e declaram que o período durante o qual João preparou discípulos para Cristo pertencia ao seu ministério. Por isso equivale a que quando amanhecer, passou o sol e nasceu, e é apropriado observar o modo de expressão empregado por evangelista Lucas, que Jesus veio no poder, na unção do Espírito Santo, ou no poder do Espírito da partida para a Galileia. Pois é de grande importância que não imaginemos que Cristo tenha alguma coisa sobre ele que seja terreno ou humano, mas que nossas mentes estejam sempre ocupadas e nossos sentimentos afetados por seu poder celestial e divino. Assim provou os apóstolos em Atos capítulo 2, quando o poder do Espírito, quando o poder celestial veio em suas mentes e como línguas de fogo foram vistas sobre eles. E por que não acreditar
no falar em outras línguas? Línguas como repartidas de fogo, vinda do céu, línguas do poder celestial. Por que você não acredita no falar em outras línguas? Pois Jesus disse: aquele que crê falarão novas línguas. Pois aquele que crer, aquele que acredita na promessa do Pai, pois está escrito nos profetas acerca da promessa do alto. Então não seja ignorante quando você ouvir alguém falar em línguas estranhas, pois ele buscou e recebeu a promessa do alto. Faça você do mesmo modo. Busque até receber. Clame até receber a promessa do alto. Que Deus em Cristo te abençoe. Para a glória de Deus. Fique conosco na programação Cristão Reformado para a glória de Deus. Compartilhe nossos vídeos para que o nome do Senhor seja glorificado em outras províncias. Forte abraço do seu irmão e amigo em Cristo, evangelista Fernando Silva.